Muito bom dia, nação. Nós vamos aqui agora reagir à imprensa esportiva falando sobre a grande conquista do Flamengo, tricampeonato da América, da Libertadores da América. E vamos aqui analisar tudo o que aconteceu nessa grande vitória, logo pela manhã, bem cedinho, já trazendo notícias do Flamengo para vocês. Teve a declaração aí do Marcos Braz após o título. Tem o Zinho rasgando elogios ao Flamengo e os comentaristas analisam tudo sobre essa grande vitória do Mengão. O Flamengo está fazendo história, tricampeão da Libertadores da América e que vem o Real Madrid, é isso mesmo. O Flamengo está no Mundial de Clubes, vai disputar o Mundial com o Real Madrid, vamos ver o que pode acontecer. Vai aqui rapidinho, nação, nos comentários, coloca aí a sua opinião. Coloque aí também o que você achou do nosso Flamengo campeão da Libertadores da América. Explode o dedo no like se você está contente, feliz com o nosso Flamengo campeão. Escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo. Escreva aqui. Se você não é inscrito no canal, escreva rapidinho, ativa o sino das notificações, porque hoje vamos trazer bastante vídeo para vocês, trazendo toda a cobertura do título do Flamengo da Libertadores. Então bora para mais um vídeo, créditos eu deixo ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo logo cedo do Mengão. Fãs de esportes, bem-vindos ao Sport Center. Um bom domingo, já estamos no domingo já. Primeiro minuto de domingo, Breiler. Bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, prazer estar contigo. Isso, tudo bem? Domingão, a gente está acostumado durante a semana, mas estamos aqui nesse domingo para falar bastante de uma noite e de um dia histórico para o torcedor rubro-negro, mais um título de Libertadores para consagrar essa geração vitoriosa dos jogadores do Flamengo. Mas vamos começar então com a vitória do Flamengo, tricampeonato rubro-negro. Comemore, torcedor rubro-negro. Temos aí na tela do Sport Center os títulos conquistados por esse Flamengo desde 2019, quando era comandado por Jorge Jesus. São dois títulos de Libertadores da América, uma Recopa, dois campeonatos brasileiros, 2019 e 2020, uma Copa do Brasil, que é essa deste ano agora também, duas Supercopas do Brasil e 3 campeonatos estaduais, 3 cariocas. Breiler Pires é um time que já estava na história e hoje entra ainda mais, né? Com vários personagens que a gente pode destacar. Um deles, por exemplo, o Gabigol, fazendo mais uma vez. Aliás, só Zico e Gabigol fizeram gols em finais de Libertadores pelo Flamengo. É isso, e 4 gols cada um. O Gabigol, ele é o símbolo dessa geração vencedora do Flamengo, por tudo o que ele representa, não só em campo, mas fora. A capacidade que o Gabigol tem de mexer com a torcida rubro-negra é uma sinergia impressionante, uma sinergia rara que só os grandes ídolos conseguem. E mesmo não sendo o Gabigol de 2019, o Gabigol artilheiro isolado do time, praticamente o principal responsável por finalizar jogadas, hoje, dividindo esse protagonismo com Pedro, ele se mostra um jogador coletivo, solidário e continua decisivo. Justamente na hora difícil, na hora em que o jogo era complicado para o Flamengo, mesmo com a expulsão, o Flamengo não tinha uma situação confortável no jogo e ainda assim o Gabigol consegue aparecer, consegue achar o espaço certo para definir e ser decisivo. O Gabigol se coloca num panteão muito próximo ao do Zico. É difícil de alcançar por tudo que o Zico representou e até pelo jogador que o Zico é, mas o Gabigol tem condições, pela idade, pelo tempo, pela identificação com o Flamengo, de superar o Zico um dia. Essa discussão, para mim, não pode ser interditada. O Gabigol tem feitos gigantes. Não só ganhou 2 Libertadores com gols dele, como fez na que o Flamengo perdeu o título no ano passado contra o Palmeiras. Então, e também foi artilheiro 2 vezes, de 2 edições de Libertadores. Por tudo que já conquistou, eu vejo que o Gabigol é um desses únicos, é difícil falar isso, que tem condição, que pode alcançar o Zico, que pode sonhar em estar na galeria ou estar como o maior ídolo da história do Flamengo. Missão difícil, mas é uma motivação para o Gabigol nos próximos anos e nos próximos desafios com o Flamengo. Claro que a gente destaca e fala muito do Gabigol por tudo que ele representa, pelo que ele fez hoje ao colocar aquela bola
para dentro, mas podemos falar de Everton Ribeiro, faz uma jogadaça ali, né, no lance do gol, tabelando com o Rodinei, deixando o Hugo Moura para trás. Podemos falar do goleiro Santos, quando foi chamado hoje, correspondeu, né, Breler? Soltou uma bola perigosa ali, quase que sobra para o Canóbio, mas fora isso, foi uma atuação segura, resolveu o problema no gol. E o Everton Ribeiro, melhor jogador da partida, um cara que tem sido exercido um protagonismo discreto, e o discreto não é pouco, porque é aquele cara que não tem talvez o mesmo holofote do Pedro, do Arrascaeta, do Gabigol, mas é muito eficiente para o time. Um jogador muito coletivo e que consegue, com jogadas individuais simples, e ali é um lance sem muito rebuscamento, é uma ginga, uma tabela com o Rodinei e achando o Gabigol no segundo pau, um toque muito consciente. O Everton Ribeiro, pela temporada que faz e toda a trajetória dele, não é uma trajetória curta. O Everton Ribeiro tem jogado com essa regularidade desde os tempos de Cruzeiro. Por tudo isso, esse conjunto da obra, não só pelo que fez pelo Flamengo, eu vejo que o Everton Ribeiro tem de estar na Copa do Mundo. É um jogador que faz por merecer, e até em relação a outros jogadores, concorrentes como Felipe Coutinho, que está na Europa, mas eu vejo o Everton Ribeiro hoje com bola para jogar uma Copa do Mundo. Difícil ser titular, porque o Tite já tem uma ideia de time, mas pelo que tem jogado, o Everton Ribeiro se credencia, sim, para estar no Catar. Quando o time tem tanta gente boa, tantos jogadores de destaque ou de qualidade, acontece o que aconteceu hoje, né? De enfrentar um outro time, um adversário muito bem preparado, com uma marcação difícil, individual. Uma tarde, por exemplo, um dia em que não vimos um Arrascaeta super inspirado, não vimos o Pedro, que foi eleito o melhor jogador da Libertadores, super inspirado, mas num lance com o talento do Gabigol, do Everton Ribeiro, eles decidem, o time consegue o que queria. E num roteiro, não é semelhante, mas tem esse contorno do fator individual da final de 2019, em que o Flamengo também não foi brilhante, teve muitas dificuldades com o River, em alguns momentos acuado no segundo tempo, com risco de tomar o segundo gol, mas aí brilha a estrela do Gabigol, brilhou a estrela do Diego com o lançamento para ele no segundo gol. Então, o Flamengo é isso, pela quantidade, a concentração de talentos, faz com que num dia ruim ou num dia não tão inspirado, as coisas aconteçam de forma natural, porque sabe que se a bola chegar no pé desses jogadores, sobretudo nesses 4 da frente, há grande risco para o adversário. E hoje um Atlético Paranaense muito valente, um time que conseguiu, de certa forma, neutralizar esse sistema poderoso ofensivo do Flamengo, com um encaixe individual, o Filipão conseguindo, de certa maneira, brecar os avanços do Flamengo, principalmente pelas laterais, mas com a entrada do Ayrton Lucas, isso além da expulsão do Pedro Henrique, isso desestabilizou um pouco o sistema de marcação, porque ele vai preparado para colocar o Kelvin, para marcar o Felipe Luiz, e o Felipe Luiz tem uma característica de apoio diferente, não é um jogador de profundidade, de buscar o fundo. O Ayrton Lucas já tem essa verve, essa ideia e essa identidade de jogo de buscar a linha de fundo, e num lance assim acontece a expulsão do Pedro Henrique. Um vacilo, que custou muito caro ao Atlético Paranaense, mas não dá para resumir a conquista do Flamengo a um erro do Atlético, mas sim desse conjunto da obra, do time que foi mais merecedor e do time que tem mais qualidade em campo. Campeão invicto, é bom lembrar, né? O Flamengo campeão invicto, acho que só o Corinthians tinha conseguido. O Corinthians conseguiu em 2012 com 14 jogos. Sim. E o Flamengo com 13, porque agora temos final única, mas mais um feito, sim, para essa geração. Não é fácil ser campeão invicto de uma Libertadores, com os adversários que o Flamengo enfrentou, mas é algo que valoriza muito a conquista e coloca a cereja do bolo para esse time, para esses jogadores que alcançaram o bicampeonato, para eles, e o tri para o Flamengo. Você destacou a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz lesionado, né? E aí foi naquele lance, naquela dividida ali com o Pedro Henrique, que acontece a expulsão do zagueiro do Atlético Paranaense, e o Luiz Felipe Scolari, o Felipão, falou sobre a arbitragem, sobre esse lance. De uma forma irônica, ele criticou a arbitragem do Patrício Lustô. Vamos acompanhar o que disse o Felipão. O resultado é o resultado de quem marca um gol
e consegue a vitória. Nós estávamos jogando bem, continuamos jogando dentro das perspectivas de 10 contra 11 com o Flamengo. Se eu aceito a expulsão, eu apenas quero dizer o seguinte: este árbitro, ele é muito inteligente. Ele sabe o momento de fazer as coisas. É muito inteligente. Ele é árbitro que eu já conheço há muitos anos em todos os estádios, e vai aqui. A primeira falta não era de cartão, a segunda falta era de cartão. Mas ele já tinha feito, ele sabe combinar. Malandro. Temos o Felipão reclamando da decisão do árbitro, do Patrício Lustô, e depois o Carlos Eugênio Simon, nosso especialista, nosso comentarista de arbitragem, dizendo que o árbitro agiu corretamente. Eu, sinceramente, Breler e amigo, fã de esportes, eu acho que os dois lances, eles são lances para cartão amarelo, sim. A primeira entrada no Gabigol, uma entrada por trás, e o segundo lance ali com o Ayrton Lucas. O que eu analiso e tento entender o que o Felipão está reclamando é que nem sempre os árbitros agem dessa forma. Sim. Ou, em outras palavras, muitas vezes não há critério. Já vimos em outros jogos, na própria Libertadores, em que o árbitro deixa correr ou só marca falta e não dá cartão. Eles tinham que dar cartão sempre em lances como esse, que, na minha opinião, eu repito, foram lances para cartão amarelo, sim. Eu não vi erro da arbitragem. O erro que eu vejo é que eles não adotam sempre o mesmo critério. E aí acontece esse tipo de irritação, como a gente viu o Felipão ali irritado e discordando. Estou com você, Abel. Para mim, foram lances para cartão. O primeiro lance é um lance administrável. Até por estar no começo de jogo, Patrício Lustô poderia fazer vista grossa, dar uma advertência. Esse é o problema. Porém, ele já havia advertido o Pedro Henrique e o Pedro. Se estranhar... Minutos antes. Sim, ele falou, baixa o tom, tá no começo. E o Pedro Henrique, logo depois, faz essa falta na cara do árbitro. Então, ali faltou um pouco de malícia também, para o jogador entender o momento de dar... E ali ele não precisava fazer a falta, o Gabigol de costas, não precisava chegar com essa intensidade. Nenhuma das duas, viu, Breler? Sim, duas faltas desnecessárias. Não é aquela que o cara tá entrando cara a cara para fazer o gol, ou eu faço ou vou sofrer o gol. A linguagem da boleiragem do futebol foi juvenil, Pedro Henrique, não foi não? Foi muito. E até porque o tapa que o Ayrton Lucas dá é um tapa para o fundo e provavelmente ele chegaria, se chegasse na bola, chegaria sem ângulo. Então faltou. O Filipão diz, tem muita inteligência ao árbitro. Se havia inteligência no árbitro, faltou inteligência ao Pedro Henrique para entender o calor de uma final, para entender o contexto, que ele já havia sido advertido. E o Pedro Henrique, ele faz uma boa temporada no Atlético, mas os últimos jogos, sobretudo depois que o Atlético passa do Palmeiras, eram jogos de baixa do Pedro Henrique, vinha sendo questionado até mesmo pelos torcedores do Atlético. Contra o Palmeiras foi mal, ele escorrega no gol em que é desarmado pelo Endrick. Então, eu vejo que é muito injusto e muito pesado para um jogador ficar marcado por isso, uma expulsão numa final, ser taxado como vilão. Eu não vou por esse caminho, até porque é uma responsabilidade dividida com o Filipão, que escala o jogador, que opta por bancá-lo, mas eu vejo que o Pedro Henrique poderia ter, pela experiência que tem, já não é mais um garoto, ter tomado decisões melhores e evitado essas faltas que foram, sim, para cartão. Não há nada que manche, que macule a conquista do Flamengo. A expulsão foi absolutamente justa. E o torcedor do Atlético Paranaense lamenta demais porque o Furacão fazia um ótimo jogo, não fazia, Breler? Fazia. Era um jogo em que, com uma estratégia diferente, o Corinthians, na final da Copa do Brasil, ele consegue anular o Flamengo muito pelo jogo no meio-campo e a troca de passes. Surpreende o Flamengo negociando essa posse de bola. O Atlético não vai para negociar a posse de bola, vai para fazer marcação individual e apostar em espaços vazios. E preenche muito bem esses espaços. Tanto é que o Vitinho quase tem uma chance de marcar aproveitando bola longa nas costas da zaga, nas costas do Davi Luiz. Então, é um começo de jogo muito promissor do Atlético. Quando a gente percebe a marcação do Filipão encaixadinha, o Flamengo com dificuldade de sair, os volantes sem opção de passe, a gente percebe que o Atlético faria um jogo duro, que mesmo que se perdesse, venderia caro essa derrota. Mas com a expulsão,
fica muito difícil. E olha que a postura do Atlético Paranaense no segundo tempo foi de brio, foi de resistência num primeiro momento e depois o Filipão faz as mexidas e o Atlético consegue, de certa forma, incomodar o Flamengo. Eu vejo que o Flamengo pecou pela parte física, o Flamengo já chega desgastado nessa reta final de temporada e até por isso há uma escolha, não sei se o Dorival chegou ali no intervalo e falou, vamos baixar, vamos segurar esse resultado, mas os próprios jogadores, entendendo esse momento físico, já seguram, tentam administrar e o Flamengo correu riscos por isso. Então, é de se valorizar, sim, uma conquista, um bicampeonato de Libertadores, mas pela qualidade que esse time tem, jogando com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Flamengo poderia ter administrado de outra forma, tentando ser um pouco mais intenso, tentando incomodar mais a defesa do Atlético Paranaense. Faltou, para mim, perna nesse final de temporada para o Flamengo e, por isso, foi mais sofrido do que esperado a final da Copa do Brasil e também esse segundo tempo com um jogador a mais contra o Atlético Paranaense. É a maior torcida do país e é óbvio que tivemos e ainda temos muita comemoração por todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde está Eduardo de Menezes e ele mostra pra gente um pouquinho dessa comemoração rubro-negra. Meus amigos deste Sport Center, o Flamengo de novo é campeão da Libertadores. E claro que essa faixa é o objeto mais cobiçado. Essa aqui todo mundo quer. Como é que é o seu nome? Rodrigo. O Rodrigo vende a faixa do tricampeão, mas ele começou antes do jogo. Antes do jogo. E aí quanto era o preço da faixa antes do jogo? R$10. Mas aí o mercado muda, as coisas acontecem e obviamente que nós reajustamos. Agora tá quanto? Tá 15. R$15 para a faixa, então quem quiser pode te procurar. Pode procurar o Rodrigo, tricampeão. Exato, mostra a faixa aí, como é que ela é bonitinha, olha lá, essa aí, vira ela, tem, ó, escrito o nome da rapaziada aí, ó. E tá todo mundo aqui. Eu quero saber o seguinte, hein, cá? Você que tá com a faixa, qual foi o melhor jogador do Flamengo, na tua opinião? Na temporada? Nessa final. Ih, filho, foi o Gabigol, pô, meteu o gol, decidiu, é Mengão, pô, tá maluco? Tricampeão da América, só isso só. É Mengão, pô! Faz o Gabigol, olha o Gabigol. Vem cá. Faz o Gabigol. Gabigol. Esquece o homem, 4 gols, 3 finais, o homem esquece, é bom. Faz o Gabigol, é o que a torcida mais quer por aqui, com vocês, meus amigos. Eduardo de Menezes. Maravilhosa essa festa. Bonito, né? Eduardo de Menezes sempre ali ao lado da galera. E a gente fala um pouco mais do Gabi Final. Todos os gols do Flamengo nas 3 finais de Conmebol Libertadores que disputou em 2019. Aqueles 2 no finalzinho do jogo. Aquela virada antológica do Flamengo para cima do River Plate. No ano passado, fez o gol de empate ali no tempo normal e depois o Daverson acabou decidindo para o Palmeiras. E hoje, com o gol depois do cruzamento do Everton Ribeiro, eleito o melhor jogador da final. O melhor jogador da competição foi o Pedro, mas o melhor jogador da final foi o Gabigol. Para mim, na minha avaliação, o melhor foi o Everton Ribeiro, que dá assistência e faz uma partida excelente, retocável. Mas o Gabigol, por esse poder de decisão, fica marcado novamente como o autor do gol de um título de Libertadores. Isso é muito pesado. E, para mim, é uma temporada, um final com 2 títulos e o Gabigol sendo protagonista nos 2, porque na final da Copa do Brasil, quem não se lembra, é o Gabigol que chama a torcida quando o Maracanã estava ali assustado na disputa por pênaltis. E ele faz o gol e ele incendeia novamente o Maracanã, ele entende muito bem os sentimentos do torcedor rubro-negro e agora marca um gol, entra para a história de novo, reescreve o seu nome de uma maneira muito peculiar. Um cara que soube ser humilde, entendeu que a entrada do Pedro impactaria no jeito dele jogar e ele consegue se adaptar e fazer uma função que exige muito mais dele, porque o Gabigol antes era o finalizador, ele tinha um time que preparava todas as jogadas para ele terminar e agora, além de precisar ser decisivo eventualmente, ele é o cara que tende a se associar cada vez mais com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Rodinei. Então, por todo esse entendimento que ele teve, essa capacidade de se reinventar como jogador,
é um prêmio mais do que merecido. Essa idolatria vai aumentar certamente. O Gabigol já estava marcado para sempre na história do Flamengo depois daqueles 2 gols contra o River Plate, depois de título brasileiro como protagonista, como artilheiro, 2019, 2020. E agora, um cara que, fazendo uma função praticamente de um meia, de um armador, consegue ir muito bem, mesmo sem ter o mesmo número de gols do ano passado. É o artilheiro empatado com o Pedro da temporada no Flamengo. Então, a gente às vezes fala, não, haja gol, hein? O homem-gol é o Pedro, mas o Gabigol também continua fazendo os gols dele. E na hora decisiva, numa final de Libertadores, ele aparece de novo. Uma redenção de um cara que perdeu espaço na seleção, mas soube manter a cabeça no lugar no Flamengo. Ele até brinca, né? Tem algumas coisas para melhorar. A batida de direita, ele perde um gol hoje. Aliás, hoje ele teve uma chance antes de fazer o gol. Sim. Né? Finalizou de direito, o Santos defendeu, né? E ele... O Bento, né? O Bento. O Santos tá do outro lado agora. O Santos é o campeão, o goleiro do Flamengo. E ele confundi. É que ele começou no Atlético Paranaense. E ele brinca, o Gabigol brinca com isso. Não, tem coisas a evoluir, a batida de perna direita, leitura de jogo, mas ele mostrou a predisposição de grandes craques que sabem que mesmo tendo talento, mesmo tendo faro de gol, podem evoluir. E por isso, repito, o Gabigol pode passar o Zico, pelo menos para essa geração que não viu o Zico jogar, como o maior ídolo. E será super legítimo se daqui 5, 10 anos, esse torcedor que pegou a era Gabigol entender que ele é o maior, porque não só por não ter visto... Principalmente se conquista o Mundial, aí... Então, se conquista o Mundial, se conquista mais títulos brasileiros, o Zico conquistou 3 pelo Flamengo. O Gabigol em tem Libertadores, o Gabigol já passou. Pois é, e igualou os 4 gols em final. O Zico é uma lenda na história do Flamengo, foi mais jogador que o Gabigol, foi um super craque, mas pelos números, pela identificação com o torcedor e por esse poder de decisão que ele mostrou mais uma vez, ele tem condições sim, pelo menos para essa geração, de superar o Zico como o maior ídolo da história do clube. Eu acho que essa mudança de posição do Gabigol, ajudando também o Pedro, que muito provavelmente estará na Copa do Mundo do Catar, tem muito a ver com o Dorival Júnior, e o Dorival fala isso depois do jogo, na entrevista coletiva, lembrando inclusive de quando ele treinou o Gabigol no Santos, e o Gabigol fazia uma função semelhante jogando com o Ricardo Oliveira. Então eu queria que você falasse um pouquinho do Dorival, e eu queria lembrar também, você destacou muito bem, mudança de posição, o jeito de jogar diferente para poder atuar ao lado do Pedro, mas eu faço questão de lembrar. Lá em 2019, um Gabigol jogando de uma forma diferente, ele cansou de dar assistência para o Bruno Henrique também. Sim. Ele preparava a jogada também, eu estou errado? Não está errado. Ele tinha essa associação, esse entrosamento com o Bruno Henrique, porque ele tem qualidade para sair da área. O Gabigol nunca foi um centroavantão. Pelo contrário, no Santos ele começou jogando como um ponta. Mas pela qualidade, batida na bola, visão de jogo, leitura de espaços, o Gabigol é um cara que oferece perigo para os zagueiros o tempo inteiro, se movimenta demais. Por essas características, o Dorival entendeu que ele poderia fazer essa função e foi fundamental em não interditar isso. Não... Sabe por quê? Desculpa te interromper rapidinho. Sabe por que eu fiz questão de lembrar? Você está destacando muito bem o Dorival. Porque outros treinadores que estiveram no Flamengo antes, nenhum deles acreditava que Gabigol e Pedro poderiam jogar juntos. Sim. Não é verdade? Não, isso, Rogério Ceni e Renato Gaúcho não dá. Paulo Souza chega, dá algumas oportunidades, mas também o Pedro não estava ali no seu melhor momento e ele logo abandonou a ideia. E o Dorival, ele já chega com a necessidade de encaixar o Pedro, porque não tinha mais o Bruno Henrique. E sem o Bruno Henrique, o Dorival consegue... Para mim, o processo de convencimento do Gabigol foi natural, porque o Gabigol também percebeu que o time precisava da entrada do Pedro. E o momento do Pedro pedia passagem. Então o Gabigol falou, opa, eu vou ficar disputando a minha posição ali com um cara que está em ascensão, um cara que está com fome de gol. Ou eu vou jogar com ele, vou fazer o time ser melhor para nós dois nos darmos bem. O Gabigol foi por essa linha e o Dorival tem o mérito de acreditar, de não desistir
E nos primeiros jogos a dupla já deu liga, mas em outros não acontecia. A marcação encaixava e o Dorival insistiu, achou essa formação do Flamengo, que deu muito certo. E teve outros méritos também. O Dorival acerta a defesa do Flamengo. Isso daí foi fundamental para dar essa solidez, para dar essa tranquilidade. E com uma defesa mais sólida, um meio-campo encaixado com João Gomes e Thiago Maia, e essa dupla jogou demais contra o Atlético Paranaense, o Dorival construiu o básico que outros treinadores não haviam conseguido construir, que era uma tranquilidade maior. E aí os jogadores do Flamengo lá da frente não tinham essa responsabilidade de temos de fazer gol de qualquer jeito, porque lá atrás a gente está tomando toda hora. E a partir do momento em que esse sistema defensivo conserta, o Dorival tem o talento à disposição desses caras que funciona quase que no automático. Eles se conhecem, têm entrosamento, mais de 4 temporadas jogando juntos. Então, não foi um trabalho fácil, porque ele pega uma transição muito complicada do trabalho do Paulo Souza, praticamente não deixou legado, mas muito competente, fazendo o simples. E o simples no futebol é o que todo mundo diz, até o Guardiola. É difícil fazer o simples. E o Dorival conseguiu isso. Não foram jogos brilhantes nas finais, mas o que o Dorival precisava era ganhar. Ele bancou essa aposta de ter um time alternativo no Brasileiro e ele precisava levantar pelo menos uma das taças. Levantou as duas. Então, não dá para não avaliar positivamente o trabalho do Dorival, porque ele conseguiu alcançar o principal objetivo, que era resgatar esse Flamengo e chegar ao fim da temporada com o título, presenteando o torcedor rubro-negro com conquistas. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América. Eu quero ver agora os corneteiros que ficavam reclamando quando não colocou os titulares no Campeonato Brasileiro. Vamos discutir muito isso durante a semana no nosso Futebol 360, viu, senhor Breiler? Vamos acompanhar, vamos ouvir então o técnico Dorival Júnior, campeão da Libertadores. Enaltecer o trabalho do grupo, o trabalho num todo realizado dentro do nosso clube. Eu tive 3 oportunidades à frente do Flamengo e eu consegui fazer uma leitura de todos os momentos. E hoje eu afirmo para vocês que o Flamengo vive um momento pleno em todos os aspectos, internamente falando, com trabalhos muito bem dirigidos e definidos, um grupo de apoio que dá toda a sustentação possível aos jogadores, como também à comissão técnica, um trabalho diferenciado realizado por 2 ex-jogadores do clube, Fabinho, ou ex-jogadores, Fabinho e Juan, que fazem um trabalho brilhante entre atletas e diretoria, e isso tem feito com que exista uma harmonia, um equilíbrio dentro do nosso clube. Com isso, a nossa preocupação é única em relação à busca por resultado, a busca pela melhor performance. Eu acho que o clube estava numa situação um pouquinho complicada esse ano. Muitos já diziam que o ano do Flamengo estava totalmente perdido e, de repente, um processo de recuperação, eu acho que apresentado por todos nós, mas, acima de tudo, abraçado pelos jogadores. Começamos a trilhar um novo momento, uma nova situação, nos aproximamos das 3 competições e estivemos vivos até os momentos finais. Foi um jogo muito complicado, a gente sabia que seria difícil, até pela pressão que o jogo tinha, né? A gente tentou ao máximo não pensar nisso, mas é evidente que existe uma pressão, existe os 2 times querendo errar o menos possível. E fica um jogo meio complicado. Também a questão climática, né? Que não existe marcar um jogo no Equador às 3 da tarde num sol desse. O campo também não parecia muito bom, mas não estava molhado para a bola correr, a gente conseguiu fazer nosso jogo. Então, creio eu que tive muitas dificuldades e também a qualidade da equipe deles. Noite maravilhosa. O que você falou da lesão não importa. O que importa é a medalha de ouro no peito. E não importa os jogadores que entraram no campo, importa o grupo, o trabalho, tudo que a gente fez para chegar até aqui nesse momento hoje. Foi um ano muito difícil, começo muito complicado e a gente chegou aqui e levar esse troféu lindo, é lindo. Levar ele para casa assim, é uma honra gigante. Somos criticados, somos elogiados. O Flamengo é isso, o Flamengo é o extremo, né?
E a gente sabe que é o extremo pro bom e pro ruim. Então esse título eu considero que seja aí da superação. Eu fico muito feliz de conquistar títulos ao lado desse cara aqui, do Diego Ribas, né? E a tal famosa geração 85, que não mandamos em nada, como muita gente acha e pensa. A gente só está aqui para ajudar e a gente ajuda como a gente pode. Legal. Então, alguns destaques, personagens desse Flamengo histórico. Filipe Luís, segunda final consecutiva que ele sai com lesão, né, no início. Que azar. Azar, mas a sorte de, pelo menos nessa temporada, que era ano passado deu Palmeiras, mas dessa vez saiu com título, comemorando muito e lembrando do início de temporada difícil com o Flamengo, com o Paulo Souza, né? Sim, um início em que a coisa não andou. Era uma temporada muito promissora, porque chega um técnico novo para reformular a ideia de jogo, para fazer esse Flamengo tentar retomar aquele estilo encantador da época do Jorge Jesus, mas não deu liga, não houve ali uma sintonia dos jogadores com as ideias do técnico, e a chegada do Dorival apagou o incêndio, deu tranquilidade aos jogadores. A gente vê o Diego Alves falando sobre a geração 85, ali ele se refere especificamente ao trio. Diego Alves, Diego Ribas e Filipe Luís, todos nascidos em 1985, e em que em algum momento foram questionados por uma suposta panela, por influenciar o vestiário. E o Diego Alves é personagem central nessa volta do Dorival, porque todo mundo discutia. E aí, será que o Dorival vai barrar o Diego de novo? Porque na primeira passagem, em 2018, ele havia tido um ruído com o treinador, e o Dorival, de forma muito serena, consegue colocar panos quentes na situação. O Diego entende o seu momento, entende que o Santos chegou para ser o titular, e por mais que fosse difícil fazer isso com um técnico com quem ele havia se estranhado, o Dorival teve habilidade, uma habilidade até política de levar esses egos, de entender as diferenças de vestiário e ter um cara como o Vidal, por exemplo, um grande reforço no banco, tendo esse luxo. O Cebolinha também, que chega com status de grande contratação, e o Dorival privilegia quem já entende melhor o sistema do time, quem se encaixou melhor e deu resultado. Então, é um trabalho, sim, muito competente do Dorival. Não por uma revolução tática ou uma revolução no estilo de jogo. Certamente, o torcedor rubro-negro vai ter uma memória mais mágica do time de 2019, mas pela expectativa que se criou no meio da temporada, de ver o Flamengo se encaminhar por uma possibilidade de sair com nenhum título e o Flamengo conquistar 2, Copa do Brasil e Libertadores, é algo que faz com que a gente tenha de exaltar o trabalho de um profissional como o Dorival, que chegou com o carro andando, mas conseguiu ser muito assertivo, colocar o time nos eixos e fazer esse Flamengo campeão de novo. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivesse os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Passar o que a gente passou e passar foi muito duro, Zinho. Foi muito duro, porque em determinados momentos fizeram covardia. Não é cobrança. Cobrança, quem está no meu cargo tem que sempre estar aberto às cobranças, até para você melhorar, até para você rever algumas situações. Agora, pegaram situações covardes, mas que graças a Deus a gente teve respaldo, a gente soube fazer uma grande janela, e essa grande janela deu musculatura, e junto com a grande janela veio o Dorival. O Dorival foi um dos que veio. Eu sempre brinco, eu sempre falo, acho que a janela começou com o Dorival. E deu tudo certo, graças a Deus. Obrigado aí para todo mundo aí. Dorival, que tem contrato até o final dessa temporada agora. Com essas duas conquistas, acho difícil que o Flamengo não renove com ele. Deixe de renovar o contrato? Não, a tendência é que o Flamengo renove. O Flamengo precisava retomar um nível de jogo compatível com o seu elenco, conseguiu. O Flamengo precisava de conquistas para manter meta financeira, para bater meta esportiva, e o Dorival também alcançou esse objetivo. Agora o Flamengo precisa
de estabilidade, de um técnico que consiga manter essa linha, que consiga iniciar uma temporada fazendo um planejamento. Eu vejo que o Dorival, com essas conquistas, vai ter um estofo e uma tranquilidade maior para trabalhar. A questão agora é sucessão na seleção. O Dorival passa, com essas conquistas, a ser um dos nomes cotados. Por mais que a gente tenha ressalvas ao trabalho, quem acha que o Dorival ainda não tenha se credenciado para ser técnico da seleção, ele estará no radar pela dimensão que tem o Flamengo, pelo alcance que 2 conquistas no mesmo ano tem, mas é preciso que o Flamengo também dê esse voto de confiança para o Dorival logo, já carimbar essa renovação. Agora que os 2 títulos, com 2 títulos vencidos, Dorival, para mim, já fez o suficiente para ter a confiança da diretoria para um trabalho de médio e longo prazo. E você sabe, a gente viu agora há pouco o Marcos Braz falando sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro. Na verdade, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tem mais nada para fazer. Não vai ser rebaixado, não vai ser campeão, já tem a sua vaga garantida para a Libertadores da América, vai cumprir tabela ali. Mas o próximo grande objetivo qual é? O Mundial, não é? Que vai ser no início do ano que vem, em fevereiro, como aconteceu com o Palmeiras no início dessa temporada. Você viu ali a festa do torcedor, já estavam gritando. E agora, seu povo, quer o mundo de novo. Então é o seguinte, Breler, você colocou, vamos ouvir o canto no vestiário do Flamengo, puxado pelo Marcos... no vestiário também. Puxado pelo Marcos Braz, e o Davi Luiz ali no meio da festa, ele faz uma cara tipo, calma. Dá uma olhada que é interessante. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, A verdade é maravilhoso, né? Muito bom. O entusiasmo faz parte ali na hora da festa e tal. Vestiário. Mas o Davi Luiz, tanto tempo de futebol europeu, ele prefere ficar com um pezinho no chão ali, né? E o Léo Pereira também. O Léo Pereira tá... Benzema, desculpa aí, não temos nada a ver com isso não. Porque ele sabe, a gente vai ter a encrenca de marcar o Benzema, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, e esses caras são brasileiros. Sempre tem aquele primeiro jogo, né? A gente sempre torce, espera que o time brasileiro chegue na final. Tem esse Passando, vamos imaginar que vai passar e o Real Madrid também vai passar. Aí tem isso que você estava dizendo. Aí tem a coisa de vestiário, que é chegar ali Vinícius Júnior e Rodrigo e mostrar para a rapaziada, olha o que os caras cantaram lá na final. Mas isso faz parte, empolgação ali, calor do título. O Flamengo agora tem de se planejar para um Mundial que ainda não tem data definida, mas tratar como uma prioridade. E para clubes brasileiros, o Mundial sempre vai ter um valor especial. Ainda mais para o Flamengo, que carrega essa frustração pela forma como foi o jogo contra o Liverpool, viu que poderia ter conquistado um resultado, pelo menos um empate ali na prorrogação, mas eu acredito que um passo para isso é a permanência do Dorival, definir isso logo, iniciar esse planejamento para o ano que vem e dar uma ênfase ao Mundial. Como o Palmeiras fez. Não conseguiu vencer o Chelsea, mas tratou o Mundial como uma prioridade de começo de temporada. E pelo fato de não ser mais no fim do ano, o Flamengo ganha tempo para descansar o elenco e para iniciar esse planejamento de 2023, pensando, dando uma atenção especial, sobretudo na preparação física para o Mundial. E é sorte para o Flamengo, porque se o Mundial fosse em dezembro, esse time que tem o Arrascaeta meio baleado, Felipe Luiz que sai novamente machucado, o Flamengo ia chegar num nível físico preocupante. Agora tem tempo, tem janela de Copa do Mundo, férias de pelo menos um mês para os jogadores para recuperar e aí sim focar, quem sabe, no Real Madrid, mas antes disso tem que de passar da semifinal, que costuma ser complicada para os times brasileiros. É isso daí, nação. Então se inscrevam no canal, ative o sino das notificações, que vem o Mundial de Clubes, né? Vamos ver o que vai acontecer. Já coloca aí o seu palpite nos comentários. É isso daí, nação. Muito bom dia pra vocês. Hoje tem bastante vídeo aqui no nosso canal pra vocês, então fica ligado e nos vemos no próximo vídeo.